Eu estou muito feliz de estar fazendo o sistema essa noite com essas duas pessoas maravilhosas que vocês já vão conhecer. E hoje nós temos um assunto muito legal. Antes de mais nada, eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Lígia Moreno, eu tenho 69 anos, sou casada, tenho dois filhos, uma neta. Fui atleta, fui empreendedora no sistema tradicional e há alguns anos eu me envolvi com essa empresa que eu fiquei completamente fascinada. Afinal das contas, cuidar da gente, cuidar da nossa família, cuidar dos nossos amigos com saúde natural é muito gostoso e é isso que a gente proporciona para as pessoas. E o assunto hoje é aromaterapia e frequência vibracional, ou seja, nós vamos falar de energia. Muitas vezes acontece que a gente está num lugar e de repente a nossa energia fica diferente. Não sei se já aconteceu isso com vocês, já aconteceu uma vez comigo, de eu sair de um ambiente e chegar em casa completamente detonada, sem explicação, com dor de cabeça, com náusea. Eu falo, puxa, mas o que aconteceu? E às vezes o ambiente, a frequência vibracional, a energia não está boa. E a gente tem que se cuidar e a gente tem que se blindar. E para falar melhor desse assunto, eu vou chamar uma pessoa aqui. Ela tem uma competência para falar desse assunto que a gente fica assim maravilhada, né? E ela é dentista, ela também é mãe, ela vai contar sobre os seus desafios pessoais e ela é aromaterapeuta. Além disso, ela é uma pessoa extremamente estudiosa. Então, tudo que ela falar aqui, vocês anotem, peguem caderno, caneta, anotem tudo, porque ela é uma sumidade nesse assunto. Sem mais delongas, eu vou chamar a nossa querida doutora Célia Ico. Vem para cá, Célia. Uma salva de palmas Boa muitas para essa mulher noite, maravilhosa. gente. Ser edificada por Lígia Moreno, essa mulher que é uma inspiração para todos nós, né, aqui no sistema. Realmente é uma honra poder ser edificada por você, Lígia. Muito obrigada. Bom, eu vou me apresentar. Eu sou a doutora Célia Ico, formada e especializada pela Unicamp há 27 anos. Eu me formei na odontologia e fui morar em Ubatuba. E lá em Ubatuba, as pessoas são muito mais voltadas para as coisas naturais. E quando eu estava atendendo, muita gente me perguntava: ai, doutora, você não tem nada que você possa me receitar que não seja medicamento de farmácia? Porque eu não queria tomar mais, ficar tomando muito remédio de farmácia. E na minha formação, eu só aprendi prescrever medicamento de farmácia. Era nossa formação, era assim, né? Parece que agora está mudando um pouco, ainda bem. E nessas minhas buscas, porque eu queria resolver problema, né, gente? Primeiro eu estava indicando para uma homeopata, mas aí falei, não, eu preciso ter alguma ferramenta. Foi aí, que eu conheci os florais. Comecei com os florais quânticos. E aí, quando eu entrei nesse mundo quântico, que eu não entendia nada, mas como assim quântico? O que que é isso de quântico? Isso lá em 2017. Então, para quem não sabe, eu sou terapeuta floral quântica e entendo de frequência vibracional desde 2017, né? Eu fiz um curso, então eu sou especializada nisso também. Enfim, fui começar a entender o que é essa coisa da energia, que eu vou contar um pouquinho para vocês. E então, continuando, a minha mãe ficou, né? Ela já estava doente, ela estava com Parkinson, precisou muito da minha ajuda, foi morar comigo. Aí eu comecei a adoecer também, porque eu não estava mais satisfeita, de ficar presa ali na salinha, e com isso eu adoeci também, fiquei com muitas dores. Voltei para a cidade da minha mãe. Minha mãe precisou de muitas coisas assim de saúde, ela não tinha. Então, assim, uni o útil ao agradável.
vim para Piracicaba, que era a cidade natal dela, onde a gente tinha tem a nossa família e mais sistema de saúde um pouco melhor, bem melhor, aliás. E vim com essa coisa aqui dentro do meu coração de trabalhar com coisas mais naturais. Eu queria já, pensei em trabalhar como terapeuta, mas ao mesmo tempo eu não queria trocar minhas horas por dinheiro de novo. Eu falei, não, tem que ter algo para eu poder fazer e que eu possa ficar em casa cuidando da minha mãe e onde eu conheci a doTERRA. Primeiro, eu fiquei maravilhada com os produtos que realmente entregaram assim, foi praticamente um milagre, tanto na vida da minha mãe quanto na minha, porque imagina eu, 27 anos de dentista, largar, né? Não aposentei, eu larguei, e de repente eu tinha um certo ganho e daqui a pouco eu não tinha mais esse ganho, né? Então isso me abalou também emocionalmente. Então a doTERRA veio e me abraçou, não só emocionalmente, mas também quando eu conheci o modelo de negócio, me abraçou também financeiramente. Só que eu não estou aqui para falar disso hoje, a gente está aqui para falar como é que a aromaterapia e essa coisa da frequência vibracional juntou tudo, porque eu falo, gente, não existe coincidência, né? Não, eu fiquei, mas eu fiz tanto tempo de estudo de frequência vibracional, para que isso vai me servir? Me serviu para muita coisa, para eu entender as coisas que acontecem no mundo. Às vezes a gente não entende, por que será que isso aconteceu comigo? Tantos desafios, tal. Os desafios vêm para nos ensinar. E aí, eu quero mostrar um pouquinho para vocês e compartilhar com vocês um pouquinho do que eu aprendi sobre frequência vibracional. Vamos lá? Então, eu vou pedir licença para compartilhar. Vamos falar sobre a vibração da vida. Como a frequência dos óleos essenciais pode. Gente, só um minutinho aqui. Sumiu aqui para mim, só um minuto. Vocês estão vendo a tela, né? Aí, tá bom. Como a frequência dos óleos essenciais pode elevar o seu bem-estar físico e emocional. Aí. Tudo é energia, e a energia é vibração. Na física quântica, a gente fala assim: pensa que a gente tem as moléculas, depois os átomos, depois dentro dos átomos os elétrons, os prótons e nêutrons, etc. E quanto mais a gente vai indo lá para o fundo, né? Dividindo, o que os cientistas descobriram, que quanto mais a gente divide, de repente, é só energia, não tem mais massa, é só energia. E se cada átomo lá no sua minúscula partícula energia, isso quer dizer o quê? Que tudo no mundo é energia e é vibração. E tudo é composto por frequência. E uma frequência, ela pode ser medida, tá? E essa medida é feita em hertz. Por exemplo, a gente não mede uma massa em quilos, não mede distância em quilômetros, ou metros, ou centímetros, exatamente. Então, a medida da energia é o hertz, tá? Cada ciclo por segundo é um hertz. Então, 1 milhão de ciclos por segundo é megahertz. Então, guarda isso. Quando você quer elevar a sua energia, elevar a sua frequência, significa que você vai aumentar essa quantidade aqui, ó, de hertz.
tá? Vamos lembrar do monitor cardíaco, assim fica fácil de vocês lembrarem. Quando a gente tá com o coração mais devagarinho, com a pressão mais baixinha, o monitor não fica bipando bem baixinho? Então, e quando a gente tá com taquicardia, o monitor não fica lá rapidinho? É mais ou menos isso, tá? Só para vocês entenderem. O mapa da consciência. As suas emoções, eles têm uma frequência. Sabe quando vocês falam assim, ai, eu tô para baixo? Pois é, esse estar para baixo tem um significado. Significa o quê? Que você está com uma frequência mais baixa. Aí quando você tá com mais alegre, mais feliz, ai, eu tô com uma alta vibração, uma energia alta. É isso. Sem saber, a gente já falava isso. Ai, minha energia tá super alta. Então, gente, o doutor David Hawkins, ele fez um mapa da consciência humana e ele atribuiu valores para essas emoções. Então, quanto mais elevada a emoção, mais a gente tem um bem-estar. Então, se você tem vergonha, sente culpa, sente medo, você tá aqui, ó, nessa vibração baixa. E aí você não sabe por que que as coisas não acontecem para você. Agora, você começou a ter coragem de enfrentar aquele seu medo, começou a ter coragem de fazer as coisas. Aí você começa a subir o seu nível de energia. Quanto mais você sobe, você sente um amor, você sente alegria, você sente paz, e aqui em cima é a iluminação. Aqui é o estado de Jesus, o estado de Buda, é o estado da iluminação, é dos iluminados. Então, o que que a gente tem que fazer? Tentar ao máximo aumentar essa nossa energia. E quando acontece a queda vibracional, quando a nossa frequência cai, sabe quando fala, ai, minha imunidade caiu? Você pode ver, quando você tá assim, sobrecarregado, por que que normalmente você fica doente? Porque você tá estressado, você tá sobrecarregado, você tá nervoso, tudo isso com raiva. A raiva é uma frequência baixa. Tudo isso faz com que o seu corpo fique em baixa frequência e mais suscetível às doenças. Então, o normal da gente, quando a gente está com saúde, é uma faixa de 62 a 72 megahertz, que é a zona da saúde ideal. A partir de 58, a gente já começa com sintomas de gripes, resfriados. Aí já diminuindo um pouquinho mais, a gente fica com propensão à cândida, aos fungos. Um pouquinho mais descendo, a gente fica suscetível ao vírus. E quanto mais essa reguinha vai baixando, vai aumentando o risco para doenças. Então, não é à toa que as pessoas falam assim: se você está numa vibração alta, você quase não fica doente. E também tem vários estudos que falam que quando a pessoa tem já um pensamento positivo, as chances dessa pessoa sair do hospital é muito grande. Aqui estão as medidas da frequência do corpo humano, tá? Então, eu falei para vocês no slide anterior. Então, foi esse estudioso brucitânio que ele desenvolveu equipamentos para medir essa biofrequência, tanto dos humanos quanto dos alimentos também, tá? Então, aqui, ó, que eu falei ali no slide anterior. E o que pode influenciar a nossa frequência? O que a gente come, o que a gente sente, o que a gente absorve, inala, o que a gente toma, o que a gente ouve, o ambiente onde a gente está, né? O som das palavras. Eu não sei se vocês prestaram atenção, quem chegou antes, estava uma música tocando. Quem é do nosso sistema, já está na nossa equipe, sabe que até a música que a gente toca antes de começar as nossas aulas, não são escolhidas ao acaso.
são músicas de alta frequência, né? Para quê? Para a gente já começar a aula, sim, desperto, num ambiente bom, numa alta energia, numa alta vibração, né? Olhem isso. Alimentos processados, enlatados, os ultraprocessados, eles têm zero. Zero. Então, quer dizer, você tá bem, tá com saúde, vai comer um negócio que tá zero? Como que um carro anda sem combustível? Fala para mim. Não tem como. Então, você vai, tá com saúde, vai comer algo que não te dá energia? Você acha que você vai conseguir ter saúde? Claro que não, né? E aqui, ó, tá escrito produtos frescos, mas na verdade são produtos secos, né? As ervas secas. As ervas secas, elas têm de 10 a 15 megahertz. E as ervas frescas, de 20 a 27. Viu como já subiu, né? Os pensamentos, um destaque. Os pensamentos negativos, eles podem diminuir a frequência média em 12 Hz. Você está reclamando? Está achando ruim? Lembra que eu falei dos desafios? Então, ai, Célia, quer dizer que eu tenho que ficar naquela positividade tóxica, que eu tenho que guardar tudo, eu não posso demonstrar? Não, não é isso. Você tem que sentir, porque o sentir faz parte, né? Só que a gente não pode ficar lá para sempre. Desafio todo mundo tem. A gente tem que processar a emoção, entender aquilo e ressignificar aquilo e jogar para fora, né? Não ficar com aquilo remoendo. Tem gente que remoe por anos alguma coisa que a outra pessoa fez e ficou até hoje está lembrando. Para quê? Né? Você está guardando lixo. Você deixa lixo dentro da sua casa? Né? Você não deixa. Você não joga para fora, você não manda para o lixeiro levar embora. É isso. Se você guarda emoção negativa, você está guardando um lixo dentro de você. Então, tem que ressignificar aquilo. Então, um desafio que você teve, por exemplo, algo muito difícil, como todo mundo tem, né? Qual a pergunta que a gente tem que fazer? O que eu posso aprender com isso? Por que esse desafio chegou na minha vida, né? As emoções. Emoções de baixa vibração, como o medo, nos mantém em estado de menor energia, como eu falei para vocês. Nesses meus estudos, de física quântica, tem um conterrâneo meu, um japonês, Dr. Masaru Emoto, que fez um estudo que é muito famoso. Não sei se vocês conhecem. Quem não conhece, procura no YouTube, que é um estudo sobre a água, né? Ele foi estudar porque ele ficava pensando muito sobre a questão das ciências naturais, e ao mesmo tempo culturais, né? Então, ó, o que ele fala, o raciocínio da ciência tradicional não era suficiente para entrar no universo oculto da água. Minha ousadia permitiu que eu me aprofundasse no assunto. Vamos ver o que ele descobriu? A inspiração dele foi num floco de neve. Ele foi inspirado pela crença de que não existem dois flocos de neve iguais. E aí ele questionou: se a neve é água, a água congelada também não deveria formar cristais iguais, únicos. E após 2 meses de tentativas frustradas, a primeira imagem bem-sucedida surgiu. Ele ficou tão emocionado que ele chorou de alegria. Ele nunca vai esquecer daquele primeiro cristal. O que que ele fez? Ele pegou águas de diferentes lugares, água da torneira, água de um rio poluído, aí ele foi buscar uma água de uma fonte
das cataratas, né? Foi uma fonte natural, onde praticamente estava tá super preservado. E aqui, ó, a água da torneira de Tóquio. E as águas de fontes naturais formavam uma variedade de estruturas belíssimas, né? E a ausência de cristais hexagonais é um sinal de que as forças vitais daquela fonte tiveram suas energias comprometidas. É água, gente. E por que que uma congela desse jeito e outra congela do outro jeito, né? E ele ficou, assim, bem reflexivo nessa questão. Como que ele teve um insight de colocar música? Porque quando ele estava buscando, colhendo as águas, teve um momento que ele colheu a água lá da fonte, né, natural, onde quase não passava as pessoas, ele colheu. E aí passaram uns monges entoando mantras. Só que daí ele falou assim, ele tinha esquecido que ele já tinha colhido, porque ele ficou tão encantado com os monges, ele acabou colhendo de novo. Então ele colheu duas vezes do mesmo lugar. Quando ele chegou, ele falou: Poxa vida, eu colhi duas vezes no mesmo lugar. Ah, esse aqui foi antes e esse aqui foi depois, porque ele tinha feito a anotação do horário, do local, tudo. Quando ele congelou, ele viu que as águas, os cristais estavam diferentes. Os cristais onde os monges tinham entoado o mantra estava muito mais complexo e muito mais bonito. E aí ele falou: por que não testar colocar música na água que eu vou congelar? E aí ele começou. Ele colocou a Sinfonia de Beethoven, colocou a Serenata em Sol Maior de Mozart. E aqui é uma música muito, muito popular no Japão, que é Sakura, chama Flores da Cerejeira. Então, a gente sabe, né, gente? Som é vibração, a música é vibração, o que a gente fala vibra também. E ao ser exposta a diferentes melodias, a água se reorganiza, como se os cristais fossem um reflexo das nossas próprias emoções. Então, a música é uma forma de cura, criada para elevar a nossa vibração de volta ao estado natural. E o que você tem ouvido? Você gosta daquelas músicas lá de sofrência, né? Ou você escuta músicas que te elevam, te alegram? E também a água responde diretamente aos nossos pensamentos, emoções e palavras. Então, se a gente fala palavras de gratidão, de amor, palavras boas, a água responde de uma forma. Quando você fala palavras ruins, a água se comporta de outra forma, e isso ele pôde ver num microscópio, né? Aqui são fotografias da água congelada. Disso tudo, teve gente que fez experimentos com o arroz. Não sei se vocês conhecem esse experimento do arroz. É um experimento que vocês podem fazer em casa. Vocês vão pegar dois vidros iguais, vão ferver, esterilizar o vidro da melhor forma, vai colocar uma etiquetinha num vidro, obrigado, vai colocar numa outra etiquetinha no outro vidro, idiota, qualquer coisa, um xingamento, tá? Vai pegar o arroz cozido na mesma panela e colocar um pouquinho de arroz em cada pote. E aí você fala a palavra que está escrito no pote pro pote da esquerda e vai falar a mesma coisa pro pote da direita, vai falar a palavra que está escrito ali. E depois de um certo tempo, o que que aconteceu? Esse vidro que você falou, as palavras boas, ele fica com cheiro agradável, como um arroz maltado. Ele faz uma fermentação boa. E esse outro vidro, ele começa a ficar preto. Ele dá um fungo preto, né? Depois de um mês, né? De você, não precisa nem um mês. Depois de um certo tempo, você já começa a ver a diferença. Então, se você quiser fazer o experimento para ver se é verdade, dá para fazer isso em casa, tá?
Guarda esse slide, ele vai voltar. Se os nossos corpos são mais de 70% água, que mensagem estamos enviando a nós mesmos todos os dias? E não é só isso, vamos falar do quê? Dos óleos essenciais, claro, né? Porque a gente está aqui para falar deles, afinal de contas. A mais alta frequência da natureza. Os óleos essenciais são a alma da planta. Seu sistema imunológico, sua força vital são extraídos e concentrados em gotas preciosas. São compostos fitoquímicos, bioquímicos complexos com propriedades benéficas, carregando a mais alta frequência vibracional encontrada no reino natural. Vocês sabiam disso? Olha isso, gente. O espectro do poder, frequências comparadas. A diferença é mensurável, quer dizer, é medido e impressionante. Os óleos essenciais de grau terapêutico, que são os nossos, que são puros, testados, que não tem agrotóxico, não tem metais pesados e não tem contaminantes, né? Porque eles são testados, eles passam por mais de 50 testes, eles possuem uma frequência muito superior a de qualquer outro elemento natural conhecido. Lembra que eu falei dos alimentos processados, que é zero? Que as ervas secas de 10 a 15, as frescas, que era de 20 até 27, o nosso corpo de 62 a 71. Olha o frankincense, o nosso olíbano. Quem tiver olíbano aí, né? Eu sei que muitos convidados não vão ter, mas quem te convidou tem, e eu quero que vocês peguem agora, fiquem com ele, fácil aí, que a gente vai fazer uma técnica daqui a pouquinho. Olha o Líbano, gente, 140 megahertz, né? Será que ele eleva a nossa vibração? O que vocês acham, né? O Helichrysum, que é sempre viva, 181 megahertz. A rosa, 320 megahertz. É a frequência mais alta até hoje medida. Aqui, ó, as ervas frescas, o corpo humano saudável. Olha a diferença, gente, é uma diferença brutal, é uma diferença absurda. Então, a pesquisa clínica mostrou que os óleos essenciais possuem frequência mais alta de qualquer substância natural conhecida pelo homem. Então, ele vai criar um ambiente no qual doenças, bactérias, vírus, fungos não podem sobreviver. Quem aqui já está usando os óleos essenciais há bastante tempo, essas pessoas vão poder te dizer. Quem te convidou vai poder te dizer. Pergunta para essa pessoa: faz quanto tempo que você não adoece, né? Gente, eu não me lembro mais de comprar remédio desde que eu entrei na Doterra. Nunca mais comprei remédio. Eu não fico doente. Lógico, tem algumas doenças que são além da nossa vontade. Então, por exemplo, outro dia eu sem querer comi uma fruta e ela estava bem estragada. Passei mal, claro, né? Mas normalmente, quando dá intoxicação alimentar, quanto tempo a gente fica doente? Muito tempo, muito tempo. Eu fiquei um dia. Eu comecei a passar mal e já comecei a usar meus olhos. No outro dia eu não tinha nada. Sabe o que é nada? Nada. Então, a gente tem na nossa mão aqui uma farmacinha vibracional. Lembra que eu falei para vocês que quando eu estava lá no meu consultório, eu queria algo que eu pudesse oferecer para os meus pacientes como uma alternativa para quem não queria usar medicamento de farmácia? Eles vão substituir? Não, gente, eles não vão substituir, mas eles vão ajudar e muito. Ajuda muito, eles dão suporte, eles ajudam. Aqui tem alguns dos óleos essenciais mais poderosos que estão dentro da nossa caixinha do Kit Living, né? Que é a nossa farmacinha natural, que a gente chama.
O olíbano, que eu falei para vocês, ele é o rei dos olhos. Ele promove clareza mental e conexão espiritual. É a nossa conexão com o divino. 147 MHz. A lavanda, 118 MHz. É muito usada para acalmar a mente e promover relaxamento. Hortelã-pimenta, 78 MHz. Ele revigora, auxilia no foco, na clareza mental. O limão também, ele purifica, eleva o humor da energia e também ajuda na concentração. Vamos fazer, aqui está falando ritual matinal, mas a gente vai fazer agora. Quem tiver o óleo, quem não tiver, depois você chama quem te convidou, tá? Porque não tem como ficar sem. Então vamos lá. Você vai abrir o seu óleo, escolheu, eu escolhi o frankincense. Então você vai selecionar com aquilo que ressoa com você. Você vai ativar, pinga uma gotinha na mão, né? Esfrega levemente, porque ele é volátil, ele evapora, então você só passa de uma mão para outra, fecha a mão em concha e vai inalar profundamente de 3 a 5 vezes. E também, ao mesmo tempo, você vai afirmar a sua intenção. Enquanto você inala, você já pensa uma afirmação positiva. Minha mente está clara e focada. Eu atraio sucesso em tudo que eu faço. Ou qualquer outra afirmação positiva daquilo que você está almejando e buscando melhorar, tá? Aqui, gente, nós temos uma ferramenta que, mesmo que você ainda não tenha o óleo essencial, vai te ajudar. Sabe aqueles momentos que te dá uma crise? Uma crise de raiva, uma crise de ansiedade, uma crise de qualquer coisa, abalou seu emocional? Essa técnica de respiração consciente vai te ajudar. E se você usar um óleo, vai potencializar a técnica. Então, é a nossa respiração 448. Você vai acalmar o seu sistema nervoso e aumentar a clareza em pouco tempo. Você vai inspirar pelo nariz, contando até 4, segurar a respiração, contando até 4 e expirando levemente pela boca, contando até 4, né? Então aí você usa o óleo que você escolheu para essa técnica. Na medicina chinesa tem um ponto muito poderoso, é o ponto do poder, que é um ponto de conexão com o nosso divino, chamado Bai Bai ou BG20 ou 100 encontros, que é localizado aqui no topo da cabeça. E é um dos pontos de acupuntura mais poderosos. É a porta de entrada para a energia celestial e de uma conexão com o divino. O frankincense é o óleo mais poderoso para a gente fazer essa conexão, tá? E por isso que eu falei para vocês usarem o frankincense. Então, vocês vão pingar uma gotinha do frankincense no dedo e aí vocês passam aqui no VG20. Ele vai acalmar a mente, reduzir o estresse, aumentar a sua clareza mental, o seu foco, elevar o seu espírito. O frankincense, ele é um óleo muito utilizado em meditações em várias religiões, tá? E ele vai ajudar na conexão espiritual. Lembra daquele slide que eu falei para vocês guardarem na memória? Tá aqui de novo. Se os nossos corpos são mais de 70% de água, que mensagem estamos enviando a nós mesmos todos os dias? Tem uma forma muito fácil da gente melhorar o nosso dia, fazer uma alquimia pessoal, a sinergia vibracional com os óleos essenciais. Então, pensa, se a água ela responde, né, aquilo, as nossas palavras responde aquilo que está escrito ali no copo, na garrafa, na jarra, que seja, a gente pode intencionar
essa água e energizar essa água. E se, além da gente intencionar, energizar com palavras, a gente colocar algo que tem uma vibração altíssima ali, que é uma gotinha de óleo essencial. Não são todos os óleos que podem, tá? Então, converse com quem te convidou para saber realmente quais são os óleos que podem colocar na água. Aí você vai ter uma potencialização da sua água energizada. Você já energizou a água? Eu peguei aqui, ó, meu copo. Eu já fiz uma intenção. Vocês podem pegar, por exemplo, um post-it, escreve a intenção que vocês querem. Façam, não sei se vocês enxergam aqui, eu vou colocar no meu notebook. Façam uma intenção em cima desse copo. Intenciona. Eu quero prosperidade, eu sou próspero, eu sou abundante, eu sou amor, eu sou alegria, eu sou leveza, eu sou. E tudo, vocês vão falar tudo de bom que vocês podem ainda não ser, mas o que vocês querem para vocês. Aí vocês vão intencionar. E pingar uma gotinha. Eu já pinguei uma gotinha de tangerina nessa água, né? Que a tangerina me ajuda a ficar mais tranquilo. Então, ó, vamos potencializar a intenção com a frequência da natureza. Prosperidade, água programada com a palavra prosperidade, uma gotinha de Wild Orange, que é o óleo da prosperidade, para ancorar a vibração da abundância e criatividade. Clareza mental, água programada para foco. Aí vocês colocam uma gotinha do peppermint. Eu sugiro colocar o peppermint em uma jarra, porque o peppermint é muito forte, tá? E vai tomando durante o dia. Mas já intenciona ali, né? Já energiza a água ali, coloca na jarra ali, foco, clareza, que vai elevar a vibração, vigor e a presença. Purificação energética. A água programada para limpeza, uma gota de lemon. O lemon é o nosso detox, para ajudar a dissolver padrões de pensamentos limitantes. Ele não faz só o detox físico, ele vai fazer um detox também da sua mente, né? Te dá mais clareza mental. E o seu ritual diário? Um ato de autoconsagração. Escolha a sua intenção. Defina a energia que você mais precisa manifestar hoje. Amor, gratidão, coragem, saúde, prosperidade. Energize a água com a imposição de mãos. Colhe a palavra no recipiente, como eu falei. Ou simplesmente projete o seu pensamento. Visualize a frequência daquela palavra penetrando o líquido. Ancore com um óleo essencial. Adicione uma gota do óleo do terra correspondente para potencializar a absorção celular através da harmonia vibracional. E aí, aqui a gente tem o ciclo da alta vibração, né? Então, a gente tem consciência, toma consciência daquilo que a gente quer ser, quer se tornar, entende a frequência que você está. Ah, eu hoje não tô num dia bom, não tô legal, eu acordei muito afobada, muito triste, muito estressada, sei lá. Acolhe e aí você escolhe quais emoções você quer intencionar. Então escolhe, eu quero amor, eu quero alegria, eu quero leveza, eu quero paz, né? Usa os óleos essenciais, faz as suas práticas diárias de respiração e afirmação. Gente, isso não dura 1 minuto. Vai, 5 minutos. Que vai, isso aí vai tomar de tempo para você? Acordou, já faz, já deixa seu óleo do lado. Acabou de acordar, você não tem que tomar água logo que você acorda. Se você ainda não toma água logo que você acorda, você já está fazendo errado. Porque quando a gente dorme, a gente desidrata. A gente fica 8 horas, pelo menos, mais. De 6 a 8 horas sem tomar água. E seu corpo lá funcionando. Você precisa de combustível, você precisa de água, né? Faz essa prática logo que acorda, e aí você vai ter os seus exercícios do dia e vai entrar.
né, para sua prática do dia, do que você precisa fazer no dia, mas você já intencionou, já começou seu dia de uma forma diferente. E aí a gente retorna ao início, num nível superior. E a gente melhora um pouquinho todos os dias. E aqui é a nossa caixinha de ferramenta, né? Nossa caixa de ferramenta vibracional, nosso Living Kit do Terra, que muitos dos óleos de alta frequência estão aqui, presente nesse kit, né? Todos esses óleos que vocês veem na foto estão aqui. Tem olíbano, tem lavanda, hortelã-pimenta, lema, tem a tangerina que eu falei também, tem o copaíba e balance, que é o nosso aterrador, né? Tem vários outros. Você é o maestro da sua própria energia. Quando você compreende e utiliza a frequência vibracional, você não apenas cuida da sua saúde, mas esculpe ativamente a sua realidade. A energia está onde os seus pensamentos estão. O que você tem pensado? Quanto de coisa boa você pensa durante o dia? Quanto de coisa ruim você não só pensa como fala, né? Use as dádivas da natureza. Para quem não sabe, do terra significa dádiva da terra, né? Então, use para vibrar mais alto, na sua mais alta potência. E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Chamem quem convidou vocês. E eu vou devolver então agora para nossa querida Andréia, para ela dar as palavras finais. Boa noite, boa noite. O que que foi isso, gente? Impactada com essa aula. Eu sou Andréia Petreca, tenho 46 anos, faz 3 anos que a aromaterapia entrou na minha vida e eu desconhecia isso, Célia. Obrigada por essa aula. Doutora mesmo, que aula, assim, parabéns, viu? Que muitas coisas a gente não sabia e agora nós aprendemos a fazer essa vibração, né? Na água, ao acordar, porque a gente já acorda na correria. E como todo mundo só pensa coisas negativas, porque a gente ouve nos repórter, ouve no dia a dia, todo mundo só reclamando. E aqui agora a gente vai entrar na vibração da positividade, com esses óleos essenciais, né? Que a gente tem, que melhorou minha saúde física e emocional, agora vai melhorar a vibração, né? Então, eu estou muito feliz, muito obrigada por ter compartilhado. Agora a gente vai com aquele momento, né, de tirar nossa foto, né? Então, eu quero que vocês abrem as câmeras, peguem seu óleo essencial